E aí, galera, o Vasco empata com o Goiás no estádio da Serrinha, galera. O resultado aí meio complicado pro Vasco, né? O Vasco que tá na briga pela zona de rebaixamento, né? O Vasco que não vive um ano muito bom. A equipe teve um péssimo primeiro turno, conquistou pouquíssimos pontos. Para falar a verdade, o Vasco ainda tem um número de vitórias ainda muito baixo, né? Depois da chegada do Ramon Dias. O Vasco não conquistou também tantas vitórias, né? Foram 4 vitórias com o Ramon Dias, né? E a equipe do Vasco vem de uma sequência ruim, né? Para um finalzinho de campeonato, a equipe dos últimos 3 jogos não ter conquistado nenhuma vitória é complicado. O Vasco já vem de 2 derrotas, empatou com o Goiás no estádio da Serrinha. O Vasco tinha até o resultado 1-0. Mais uma vez o Vasco acaba cedendo um empate no final do jogo. O Vasco que já levou 18 gols nos acréscimos aí no Campeonato Brasileiro. A situação tá delicada, né? O Ramon Dias hoje fez o que pôde para poder tentar sair com a vitória, né? Mas não foi possível. O Vasco ainda tá nessa briga ainda para poder sair do rebaixamento. Se você confia que o Vasco vai sair da zona de rebaixamento, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho das notificações. Vamos acompanhar agora a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Vasco contra o Goiás. Então, Goiás e Vasco empataram em 1-1, jogo em Goiânia. O Vasco vencia até o finalzinho. Primeiro fez um gol com o Veguete. O próprio Veguete foi expulso. Aí, logo depois, o Matheus Babi garantiu o empate ao Goiás. Empate com aquele gostinho bem de derrota para o Vasco, né, Mauro? Exatamente, Marcelo. O Vasco começou jogando diferente, né? O Léo, que é zagueiro, jogou de lateral. O Lucas Piton era mais ala, mais ponto esquerdo. Você jogou com 2 jogadores ali do lado esquerdo e tal. Acho que não funcionou muito. Agora, sem dúvida alguma, a expulsão mudou o jogo, né? Porque 2 minutos depois, o Goiás, que finalizou muito mais, estava em casa também, né? Apesar de não ter tido mais posse de bola, mas finalizou muito mais vezes. É aquilo que eu falei anteriormente, a gente ainda tem que fazer um levantamento. Quantos times que mesmo com pouca posse de bola conseguem finalizar mais vezes e até ganhar os jogos? Desse aí, não. E um resultado que não mudaria a vida de nenhum nem outro. Assim, a primeira impressão, empatou o resultado, ok, ruim para os dois. É a mesma coisa, é a primeira coisa a se pensar. Mas como o Santos empatou e ganhou 1 ponto, foi a 34, se o Goiás ganhasse, estaria ainda assim com a mesma pontuação, mas com um número menor de vitórias, não sairia da zona de rebaixamento. Sim. Ao Vasco, passaria sim, com 33, também não ficaria. Então, enfim... Mas é ruim, continuam os dois lá, a luta vai continuar e essas últimas rodadas aí vão decidir os que vão sair. A gente sempre diz, né, Coritiba e América ali, parece que está mais complicado e está muito mais, né? A distância é muito maior, né? São 2 vagas ali na série, na zona de rebaixamento. Mas, as outras 2 já sim, foram. Tá, mas não significa que Coritiba e América tenham já jogado a toalha, por mais que as dificuldades sejam probabilidade mínima. Mas a gente viu que não está fácil de ganhar deles. Não. O América quase surpreende o Grêmio, que jogo maluco foi aquele, né? Teve na frente, o Grêmio virou, o América virou para 3-2, depois perdeu o jogo e o Curitiba, daqui a pouco você vai falar dele, né? Também teve um jogo bem maluco. Também hoje, fez um jogo maluco. Tudo bem que o Inter ficou com um jogador a menos bem no comecinho, mas a gente vai falar sobre isso. Mas não também. contabilizou os pontos. Nesse aí, os dois queriam muito. 3 pontos, precisavam muito. Se iam sair ou não, dependia ainda do resultado do Santos, se iam sair nessa rodada da zona de rebaixamento, dependeria de outros resultados, mas evidentemente um ou outro com 2 pontinhos a mais teria ficado bem feliz, mas não aconteceu. Bom, não muda a tabela do Campeonato Brasileiro, mas é uma rodada a menos, né? Então a situação fica mais complicada sim. Olha, o Vasco no Brasileirão, desde a estreia do Ramon Dias, os primeiros 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, o aproveitamento de 56,7%, 15 gols marcados, 11 sofridos e o saldo de gols era mais 4. Aí nos últimos 6 jogos, uma queda, mas uma queda muito grande, apesar de ter apresentado um bom futebol em algumas dessas derrotas. Mas tem 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, o aproveitamento caiu de 27,8% para 27,8%.
São 4 gols marcados, apenas 8 sofridos, então tem um saldo de gols de -4. Mauro, assim, bom, nenhum momento pode ser tranquilo depois do começo de campeonato que o Vasco teve. Sim. Mas, assim, era muito crucial essas últimas rodadas para a gente falar de vez que o Vasco conseguiria sair daquele Z4. Parece que tudo que a gente tinha pensado nesses 10 primeiros jogos do Ramon Dias foram por água abaixo. Pois é, e ele bateu na mesa dizendo não vai cair, e não se sabe ainda, espera-se sim que o Vasco não caia, mas assustam esses resultados, esses últimos. Tanto é que hoje, jogo fora de casa, tal, ele já faz uma mudança no time atrás, talvez esperando, claro, mais proposição pelo lado do Goiás, mas também não funcionou. No último jogo também, posicionamento do Payet já foi diferente, hoje o Payet nem começou, entrou depois, e também não funcionou. Mas jogou bem em casa com o Inter, jogou bem, mas perdeu. Pois é. Então, Flamengo jogou bem, perdeu. Não adianta ter... Neste momento, o que adianta é ganhar pontos. Jogar bonito fica para o ano que vem e tal. Mas eu acredito e gosto muito do trabalho dele. Eu acho que a chegada do Ramon foi muito importante para o Vasco. Claro, vieram outros reforços. Aí parecia que ele já tinha achado o time. Quem sabe a hora que o Payet entrar um pouquinho mais em forma para contribuir mais ainda, que talento e técnica ele tem, a coisa vai fluir de uma vez só. Aí veio também um jejum do Verratti, né? Não fazia gol. Hoje fez um gol, foi até meio polêmico, precisou do VAR, tal. A gente está vendo aí o gol, mas estava tudo ok, o gol foi válido. Mas na hora que ele ficou fora, pesou. E agora não vai tê-lo, porque ele foi expulso. E faz muita diferença. Ele fez muitos gols, ajudou naquela arrancada. Quando ele teve uma fase de jejum, o Vasco sentiu. E agora, pior do que isso, não vai tê-lo no próximo jogo, e não ter o Verratti pode fazer diferença para o Vasco, sim, mas está na briga. É o que você disse, tudo indica, né, que Curitiba e América não consigam se salvar, e aí a briga por 2 vagas entre os 4 piores vai continuar, e acho que vai lá para frente. Né? Acho que é decisão para a última rodada. Será a última rodada ali? Tem muito jogo deixar difícil tudo bem emocionante. Exatamente. A briga contra essas 2 vagas. Ninguém então, quer. Z4, Essas são vagas que ninguém quer ocupar. Ninguém está querendo. Olha, Galera, a situação realmente está delicada, né, para o Vasco, né? O Vasco agora não pode mais perder jogos bobo, né? O Vasco tem que voltar aos trilhos aí da vitória, né? O Vasco 3 jogos sem vencer, e preocupa o torcedor, porque tá passando aí o final do campeonato, né? Todo mundo quer ver o Vasco saindo dessa situação. O Vasco chegou a sair da zona de rebaixamento 2 vezes e na rodada seguinte acabou voltando para a zona de rebaixamento, né? Culpa do próprio Vasco mesmo, que não conseguiu se autossustentar fora da zona de rebaixamento. E lembrando também, as outras equipes também deram uma arrancada. Você vê o Cuiabá, que está na parte de baixo, subiu. O Internacional subiu na tabela, Cruzeiro subiu, Corinthians subiu um pouco, Bahia mais ou menos, né? Bahia vem de uma sequência também de 2 derrotas também. Bahia agora está preocupada, porque o Bahia pode entrar na zona de rebaixamento nessa próxima rodada. Assim, a minha projeção, no que eu tô vendo aqui, na tabela agora, nesse momento, o rebaixamento aqui, na minha opinião, Coritiba e América tá rebaixado. Eu coloco, as equipes vão brigar contra o rebaixamento. Bahia, Santos, Goiás e Vasco. 4 equipes. Na minha opinião, Corinthians, Cruzeiro, até o Internacional aqui tá tranquilo. Na minha opinião, não vai ser rebaixado. Daqui para baixo é de preocupar, né? Do caso aqui do Bahia para baixo, é a situação um pouco mais delicada. O Corinthians está a 5 pontos da zona de rebaixamento, então eu considero que a situação do Corinthians é uma situação um pouco mais tranquila. A situação do Vasco não é boa, o Vasco está a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento, mas lembrando, a equipe do Santos tem uma vitória a mais. O saldo do Santos é muito ruim, o Santos levou aquela goleada lá de 7-1, o saldo do Santos subiu, tá lá menos 20, né? Menos 20 de saldo, né? Um saldo aí muito ruim, né, um saldo muito negativo. O Vasco também tem um saldo muito negativo, menos 12, e o Santos tem a vantagem aqui no número de vitórias. Então o Vasco tem que vencer, né? Eu acho ainda que na próxima rodada não vai ser suficiente ainda, né? Talvez para o Vasco sair da zona de rebaixamento. Vai depender muito do que vai acontecendo do jogo do Santos também, porque se o Vasco vencer, o Santos não vencer, o Vasco chega a 34 pontos. E na projeção aqui que eu tô vendo, o Vasco sairia da zona de rebaixamento. Mas também tem o Goiás está acima do Vasco. Se o Goiás vencer, o Goiás passaria a equipe do Santos, né?
a equipe do Bahia tem o mesmo número de vitória do Santos. No caso, o Bahia, o Vasco não conseguiria passar, né, pelo saldo de gols, mas eu acredito que o Santos, o Vasco conseguiria passar, né, mas depende muito do Goiás. Se o Goiás vencer, ficaria na zona de rebaixamento o Vasco e o Santos, dependendo do resultado do jogo do Santos, galera. Então, o Campeonato Brasileiro tá muito complicado. Eu queria que vocês deixassem nos comentários a opinião de vocês, galera. O que vocês estão achando do Campeonato Brasileiro? Será que o Vasco vai conseguir se livrar de um possível rebaixamento, galera? O Vasco voltando aí à elite do futebol brasileiro e cair no ano seguinte seria muito ruim, né? A SAF, e eu acho, né, que na próxima temporada deve fazer um investimento melhor, deve contratar mais jogadores. Essa janela fizeram contratações boas, o Vasco conseguiu dar uma arrancada, mas o momento ainda é momento muito delicado. O Vasco permanece na zona de rebaixamento, isso daí é devido ao primeiro turno, que na minha opinião foi muito ruim, foi péssimo. Uma equipe que consegue 3 vitórias no primeiro turno, galera, não tem como. Não tem como. O Vasco fez campanha de rebaixado. Muitos torcedores já estavam jogando a toalha já, falou o Vasco tá rebaixado. Mas acabou que o Vasco conseguiu se recuperar, um pouco no campeonato, e eu acredito ainda que o Vasco tem grande chance de sair dessa situação. Agora é só esperar as próximas rodadas aí para o Vasco reagir. O Vasco tem esse confronto contra o Cuiabá, o Vasco precisa vencer. É um jogo que não tem jeito, o Vasco precisa pontuar. E se o Vasco não pontuar, o Vasco pode ficar muito atrás na tabela de classificação, dependendo das outras equipes que vão jogar, né? Temos outros jogos também, temos o Santos, o Bahia. Se essas equipes vençam, galera, até o próprio Goiás, atrapalha muito o Vasco, porque o Vasco vai ter que ficar acumulando vitórias para poder sair da zona de rebaixamento, porque vai ficar faltando 7 rodadas. Aí se o Vasco não vence, de 7 para vencer 5 é muito difícil. É muito, eu vou falar para você, de 7 para ganhar 5 é difícil para qualquer time, tanto para o Botafogo, tanto para o Palmeiras, Bragantino, Grêmio, Flamengo, qualquer equipe que está na ponta de cima, de 7 para vencer 5 é difícil. Se é difícil para quem está em cima, imagina para quem está na parte de baixo. Então o Vasco tem que vencer esse jogo para continuar nessa briga, para poder sair da zona de rebaixamento. Se você confia que o Vasco vai sair da zona de rebaixamento, deixa nos comentários a opinião de vocês, deixa seu like também e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal.